Hoje o assunto desse vídeo, ele é sério. Ansiedade, gente, é um problema sério que acomete muitas pessoas e eu acho que cada vez mais pessoas. Mas eu não quero falar para você que tem transtorno de ansiedade diagnosticado. Eu quero falar para você que muitas vezes sente tudo isso que eu falei no começo do vídeo e que você não sabe o que você faz para poder minimizar. Quem tem o transtorno de ansiedade generalizado precisa procurar um psiquiatra, precisa procurar um psicólogo, precisa tratar com remédio e terapia. Às vezes a pessoa está sentindo só uma expectativa ruim, às vezes ela está com um pressentimento e ela solta: eu sou ansiosa. Ai, eu tô ansiosa. Ai, que ansiedade. Então, vamos desmistificar isso aqui um pouquinho para que você possa entender que o que você sente muitas vezes é apenas uma expectativa exacerbada. E aqui eu trago até um pouquinho de vocabulário transformacional, porque quando a gente começa a falar muito pra gente mesmo que a gente é ansiosa, que a gente está ansiosa, que a gente tem ansiedade, isso começa a te gerar sintomas físicos, porque sim, o nosso corpo ele somatiza. Se você não tem essa ansiedade diagnosticada, eu quero que você fique aqui comigo e que você comece a mudar esse seu vocabulário. Vamos mudar ansiedade para expectativa. Pode ser? Pensando nessa ansiedade, que é uma expectativa, eu quero trazer algumas nomenclaturas para que você possa entender o que eu vou falar no final desse vídeo. Porque o que eu vou trazer no fim é uma ferramenta real para que você possa lidar com esses momentos de alta expectativa. Então tem um autor que ele escreveu um livro que se chama Livre de Ansiedade. Ele é psicólogo. É um livro bem grosso, ele fala bastante sobre transtorno de ansiedade e tal, mas ele, no começo, ele classifica os sintomas de ansiedade de acordo com aquilo que você faz. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, só para você me dizer aqui nos comentários se você se identifica com isso. Eu vou trazer um pouquinho voltado para a corrida, porque é o meu universo, né? Mas você pode colocar aí para o que quer que você esteja vivendo no momento. Então, uma das primeiras nomenclaturas que ele traz é a ansiedade quando ela é catastrófica. O que é ansiedade catastrófica? É aquele momento, por exemplo, que você vai correr a sua primeira maratona. E aí você começa a pensar assim: ai meu Deus, mas e se der errado? E se eu não conseguir terminar? E se o meu tênis desamarrar? E se o gel cair? E se começar a chover? E se fizer muito frio? E aí você começa a imaginar que tudo isso que vai acontecer vai acabar com a sua maratona. Ou seja, é aquela catástrofe. Imagina que você vai fazer uma maratona fora, gastando em dólar, 1:5. E aí você fica com a expectativa maior ainda, por quê? Porque além de tudo, você vai quebrar numa maratona em dólar. Então isso é pior ainda, porque você vai perder o seu dinheiro. Isso é a ansiedade catastrófica. A gente tem também aquela ansiedade que é a previsão de futuro. A previsão de futuro, gente, ela é o seguinte: imagina que o seu marido, ele tá te esperando lá na chegada da maratona. E aí você começa assim: nossa, já pensou se eu chegar com um tempo pior do que ele imagina que eu vou fazer? Nossa, nunca mais ele vai falar comigo. Não, ele vai me achar um fracasso. Vai me achar um lixo humano. O que você está fazendo? Você está fazendo uma previsão de futuro, de algo que ainda não aconteceu. Você começa a trabalhar como se você fosse uma noveleira. Sabe, quem é da minha época vai lembrar, Janete Claire. Janete Claire era uma escritora de novela maravilhosa. Para quem não é da minha época, Manuel Carlos. Manuel Carlos escrevia novelas muito maravilhosas. E a gente começa a virar essa noveleira. A gente cria a novela na nossa cabeça, essa previsão de futuro, e a gente começa a viver sintomas como se a gente estivesse vivendo exatamente aquela situação. Existe um outro tipo de ansiedade que é descrita por esse autor, que ele diz o seguinte: a leitura de pensamento. O que é a leitura de pensamento? Leitura de pensamento é o seguinte: imagina que você entra dentro do elevador, você mora no 15º andar, o elevador para no 10º andar, e aí a pessoa que entra não olha na sua cara. E você fala, bom dia, e a pessoa continua ali, olhando pro celular. E aí você sai do elevador, liga pro seu marido e fala assim: você não sabe? Sabe aquela vizinha que mora ali embaixo da gente? Mulher antipática, falei com ela, não falou comigo, não me deu bom dia, nem sequer levantou o olho pra falar comigo. O que é isso? Sabe, eu acho que ela não gosta de mim, na verdade, mas também quer saber, eu não vou mais falar com ela. Pronto, está decidido. O que você fez? Você fez uma leitura da mente da pessoa e você não sabe nem o que aquela pessoa estava passando ou pensando naquele momento. Você já parou para pensar se essa mulher que entrou dentro do elevador, se ela tivesse brigado com o marido? Se o marido tivesse pedido a separação no dia anterior? Se o filho dela tivesse internado? Se ela tivesse sido mandada embora? Se ela tivesse uma reunião importante? Então, quantas e quantas vezes a gente sofre, gente, por
pequenos momentos de altas expectativas como esses 3 que eu acabei de descrever para você. E aqui eu quero que você pare para pensar na ferramenta que eu vou te dar. Mas antes a gente vai fazer um equilíbrio aqui entre dar e receber. Eu vou te dar uma ferramenta incrível, incrível mesmo, que você vai conseguir se ater a esses dados de realidade e parar de sentir essa ansiedade. Mas eu quero que, para você não me deixar ansiosa, clica aqui no like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nada do que eu vou colocar aqui nos próximos vídeos. Qual é a ferramenta? Eu acabei de falar. A ferramenta é, você vai se ater aos dados de realidade. Ah, Debs, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira que você pediu meu like, você pediu minha inscrição nesse vídeo, pediu para ativar a notificação para você me dizer que é para eu me ater aos dados de realidade? É para você se ater àquilo que está acontecendo. É para você se ater aos fatos, porque quando você faz isso, você tira da sua cabeça todas essas expectativas e todos esses medos que muitas vezes são irreais. Então, vamos voltar na primeira situação. Aquela situação em que você vai correr a maratona e você começa a pensar que tudo de catastrófico vai acontecer, que você vai quebrar na maratona, que você está pagando em dólar, 1:5. O que eu quero que você faça nesse momento? Qual é o dado de realidade? Qual é o fato? O fato é que eu estou, por exemplo, aqui em Boston, na largada, tá um dia de sol, frio. Não tem julgamento. Eu não tô dizendo que a partir do dia de sol e frio tá perfeito para eu correr. Você entende o que são os fatos? O fato é, eu estou aqui em Boston, eu me preparei para correr uma maratona, eu tenho gel, eu fui no banheiro, meu cadastro está amarrado com 2 nós, sol e frio. Esses são os dados de realidade. Você concorda comigo que quando você aterrissa nesses fatos, essa sua expectativa de que algo catastrófico vai acontecer diminui? Vamos para a segunda situação. Aquela situação que eu falei para você que o seu marido tá lá te esperando na linha de chegada. E você começa a imaginar o futuro, o que vai acontecer, você tá chegando e você não fez o tempo que ele esperava que você fizesse, e ele vai achar que você é um fracasso, e você vai se sentir um lixo humano. Para. Quais são os dados de realidade que você tem? Eu vou correr uma prova de 10 quilômetros e meu marido está me esperando na chegada. Ponto. Você pode até acrescentar, eu me preparei para essa prova. Percebe como fica muito mais leve quando a gente apenas se atém aos dados de realidade? E aí vamos para a última situação. Você entrou no elevador, a sua vizinha de baixo entrou também, você falou toda animada, bom dia! E ela não olhou para sua cara. Quais são os fatos? Você entrou no elevador, o elevador parou no andar dela, você disse bom dia, ela não olhou para sua cara. Ponto. Esses são os fatos. Tudo que você faz a partir do fato é um julgamento. E aí, gente, é que vem o grande X da questão. O julgamento, ele é uma escolha. Quando você escolhe julgar a sua vizinha como uma, sei lá, uma antipática, que não gosta de você e que você nunca mais vai falar com ela e etc. Pensa que você já tá tomando uma atitude com base no julgamento seu e não com os dados de realidade. E às vezes ela só tá passando por uma situação difícil. Você não sabe. Então, eu quero que você guarde essa ferramenta. E a ferramenta é muito simples. Atenha-se aos dados de realidade. Agora eu quero saber aqui nos comentários quantas novelas e quais foram essas novelas que você já criou na sua vida e que você somatizou. Pode contar pra mim história triste, história engraçada, história de amor. Eu quero saber todas. Vai, conta aí pra mim.